Então, na aula de hoje, que a gente vai ver a interação da radiação solar com a atmosfera, nós vamos começar falando da radiação solar, falar de algumas características da radiação solar, da radiação eletromagnética, e vamos ver a interação solar da atmosfera sobre 3 aspectos. Na reflexão com a atmosfera e com a superfície da Terra, as diferentes superfícies, diferentes usos do solo, e ocupação. Vamos ver a transmissão e a absorção e reemissão, sobre esses 3 aspectos, né? Do ponto de vista das possibilidades que a energia eletromagnética pode ter quando ela está num meio material translúcido, transparente, etc., né? Opaco. Quais são essas possibilidades que pode ter? O que é a atmosfera? É uma camada gasosa pouco espessa. Tem 100 quilômetros de altura. Como dizer que é pouco espessa? Comparativamente com o raio da Terra de 7 mil, em torno de 7 mil quilômetros. Né? Então, essa diferença, 100 quilômetros para 7 mil, né? Fazendo as contas, tirando todos os zeros, dá 70 vezes mais, né? O raio da Terra. E a característica dessa camada de ar é que ela modera, quer dizer, reduz e modela, modifica a radiação solar que atinge. E é a sede dos fenômenos atmosféricos. Então, na verdade, agora a gente coloca a atmosfera e praticamente vamos trabalhar características da atmosfera. Então, fluxo de CO2, para frente, né, os diferentes fluxos, não só o fluxo de radiação solar, mas os diferentes fluxos vão estar a gente vai trabalhar com a atmosfera presente daqui para frente. Nós vamos ver primeiro algumas características da radiação solar. Então, radiação solar se apresenta na forma de onda e também assim, na forma de partícula, mas não é uma partícula material, não tem massa, né? Os fótons de luz. A gente vai ver primeiro algumas características da onda. Que onda é essa? É uma onda eletromagnética. Então, diferente das ondas mecânicas, em que uma partícula do meio oscila, que quem oscila, quem varia, é o campo eletromagnético. O que é o campo eletromagnético? Né? O que é o campo elétrico? Eu tenho 2 corpos que possuem carga, eles ou se atraem ou se repelem. Essa força de atração, essa força de repulsão é a força elétrica. Eu posso descrever essa força elétrica em função por unidade de carga. Né? Então, tenho 2 partículas, uma de carga positiva, outra de carga negativa, por exemplo. Então, elas se atraem. É uma força elétrica aqui. São iguais as forças, né? Terceira lei de Newton. Então, essa força, da forma como ela está restrita aos corpos aqui, né? Esses 2 corpos. A forma como a gente está vendo. Mas a gente pode pensar, bom, se eu tiver, não as 2 cargas, mas só uma carga, né? Positiva aqui, por exemplo, e não vai ter força elétrica aqui, porque não tem a outra carga, porque a força elétrica é uma interação, as forças são interações entre cargas, mas, por exemplo, eu posso fazer oscilar essa partícula aqui o movimento, a velocidade num instante, velocidade no outro instante,
fazer essa carga oscilar, e aqui então vai aparecer a variação, esse campo elétrico, que é carga, que é força por unidade de carga, o campo elétrico aqui, que é dado por força por unidade de carga, vou escrever assim, ó, multiplicar pela carga e escrever aqui a força, né? Multiplicado pela carga de uma partícula, eu vou encontrar a força. Em que sentido que isso vai acontecer? Se eu tiver uma outra carga aqui distante, e essa onda vai se propagar, quando essa onda, que é o campo elétrico, encontrar a carga, essa carga vai experimentar a força. Então, força por unidade de carga. Né? Antes eu tinha assim, não é? Tinha carga e carga, e tinha força aqui, agora coloquei duas cargas positivas, tinha a força elétrica, que era a interação das duas cargas. Agora eu tenho uma carga, ela oscila, e isso vai gerar uma onda eletromagnética, que vai se propagar no espaço. Quando encontrar uma carga, essa carga vai experimentar a força. Quer dizer, eu continuo tendo força elétrica, carga elétrica e uma interação entre elas. Só que agora eu tenho uma onda eletromagnética que vai transportar essa força por unidade de carga no espaço. Então, isso que é o campo elétrico. Quer dizer, o campo elétrico é força, né, por unidade de carga. A gente define assim, ó, limite quando uma carga tende a zero da força elétrica, tá? Por definição, o campo elétrico é definido quando a carga é muito pequenininha, para não interferir, né, no entorno. Tá? Então, por isso que eu prefiro usar dessa forma aqui. Né? Vai ser a força, o campo elétrico vai ser a força que eu vou encontrar quando encontrar uma carga, a força que uma partícula carregada vai experimentar quando essa onda a atingir. Então, essa onda, né, ela se propaga, o campo elétrico aumenta, o campo elétrico diminui, o campo magnético aumenta, diminui, o campo elétrico gera o campo magnético gera o campo elétrico, né? Tem as equações de Maxwell explicam isso. Então, essa onda está se propagando no espaço com uma velocidade de propagação dessa onda, a gente registra por C, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Quer dizer, no vácuo, essa velocidade da luz no vácuo, é a velocidade máxima que qualquer coisa, outra onda. Bom, no vácuo existem só duas possibilidades de onda, a onda elétrica e a onda gravitacional, a onda eletromagnética e a onda gravitacional. A onda gravitacional tem essa mesma velocidade também. Então, as ondas, então, eletromagnéticas são o limite da velocidade, e qualquer outro corpo, uma espaçonave, um meteoro, um planeta, uma estrela, vão estar com velocidades, galáxias vão estar com velocidades no espaço menores do que a velocidade da luz. Bom, a luz é uma onda eletromagnética se propagando no espaço. O que difere, por exemplo, de uma onda em que eu oscilar aqui rapidamente ou oscilar devagar? O que vai diferir? É o que a gente chama da frequência. Né? Então, aqui, se eu fizer essa oscilação aqui muito rápida, por exemplo, fizer essa oscilação ou lentamente, por exemplo, fizer essa oscilação 1000 vezes por segundo, tá? Eu digo que eu tenho uma frequência de 1000 Hz. Tá? Quer dizer, o que é o Hertz? O Hertz é 1 vezes 1 Hertz. É 1 sobre 1000, por exemplo. 1 Hertz é... por aqui melhor. Entender melhor por um valor diferente. O que seriam 100 Hz?
100 Hz, seria 1 sobre 100 do segundo. Do segundo aqui, segundo embaixo. 1 sobre 100 do segundo. Então, 1 Hz é 1 sobre segundo. 1000 Hz, uma oscilação de 1000 vezes a cada segundo. 1 milhão de Hz, quer dizer, 1 megahertz. Né? Oscilação de 1 milhão de vezes por segundo. 1 gigahertz, 1 bilhão de vezes. Né? Então, uma frequência de 1 gigahertz significa que essa fonte aqui que está produzindo está oscilando da ordem de 1 sobre 1 bilhão de vezes. Né? Ela está oscilando 1 bilhão de vezes a cada segundo. Tá? Então, essa é a frequência de oscilação. E a gente, então, caracteriza essas ondas a partir da sua frequência de oscilação. Mas como a velocidade é a mesma, eu tenho que a velocidade pode ser definida da seguinte forma. Olha, tem aqui a onda. Né? Uma onda harmônica, uma senoide. Então tem aqui a onda. Aqui x, por exemplo, propagação. Essa distância aqui, a gente chama de comprimento de onda. A distância entre duas cristas, comprimento de onda. A distância entre dois vales é um comprimento de onda. Em resumo, eu pego a onda aqui e ela é uma senoide. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, o campo elétrico é máximo. Se eu for ver outro ponto do campo elétrico máximo, eu tenho o próximo, eu tenho comprimento de onda. Aqui o campo elétrico está diminuindo. Onde que ele vai estar diminuindo? Então, aqui, estar positivo. Onde que o campo elétrico vai estar positivo e vai estar diminuindo? Nesse ponto aqui. Então, eu pego 2 pontos na sequência em que eu tenho as mesmas características do ponto elétrico. Mesmo valor, né? E mesma variação dele, porque se está diminuindo aqui, eu posso medir a variação. Então, qual que é a mesma variação do campo elétrico? A gente diz, eu estou pegando 2 pontos em que eu tenho as mesmas condições dinâmicas. Né? Tem mesma energia, mesmo valor do campo elétrico, mesma variação do campo elétrico, mesmo momento linear, mesmo momento angular. Todas as características que o sistema pode ter, elas são iguais. Aqui é 0 o campo elétrico, aqui é 0 também, mas não vale para eu medir o comprimento de onda. Eu não posso pegar esse ponto na sequência, porque aqui o campo elétrico está aumentando na direção de propagação. Eu tenho que pegar aqui em que, assim como aqui, ele está diminuindo. Né? Então, por isso, a gente observa o comprimento de onda depois de um ciclo completo. Quer dizer, quando repete todas as características. Tá? Esse aqui, então, comprimento de onda. Então, como que a gente mede, né, a velocidade de uma onda? Ao mesmo tempo, se eu ficar parado num ponto, vamos supor, vou ficar observando aqui nesse ponto, eu vou ver o campo elétrico aumentar e diminuir, porque vai passando, né? Vamos supor, parado aqui. Essa onda vai, imagina, né, esse seno aqui indo nessa direção. O que eu vou ver? Vou ver primeiro o campo elétrico diminuindo aqui, né? Vai diminuindo, depois eu vou ver ele aumentando, e depois volta a 0. Então, esse tempo em que esse comprimento de onda vai passar por esse ponto é o período. Então, eu tenho a seguinte situação, que a velocidade da onda é igual ao comprimento de onda dividido pelo período. Quer dizer, a onda anda um comprimento de onda em um período, por definição. Então, essa é a velocidade de onda. Então, como o período é o inverso da frequência, vocês já devem ter visto isso em algum momento, a frequência é o inverso do período, então eu construo essa expressão aqui. A velocidade da luz é o comprimento de onda vezes a frequência. Então, isso daqui é uma constante.
Então, eu tenho, né, para o espectro eletromagnético aqui, eu tenho a seguinte situação. Eu posso tanto dizer, já que a velocidade é uma constante, eu posso tanto dizer qual é a frequência da onda, eu posso tanto dizer qual que é a frequência com que o campo elétrico oscila, como posso dizer o comprimento de onda. Estão relacionados pela velocidade. Então, fica fixo. Bom, e esses nomes aqui? Esses nomes os seres humanos deram em função de algumas características que essas bandas, quer dizer, essas faixas aqui, raio-x, radiação visível, espectro visível, ondas curtas, ondas médias, raios cósmicos. Então, em função das características dessas bandas, da forma como elas interagem com a gente, da forma como elas interagem com o meio ambiente, ou de acordo com onde elas foram produzidas, esses exemplos aqui, então, por exemplo, e também do nosso desconhecimento, às vezes, dessas ondas. Então, aqui, faixa de luz visível. O que é o espectro visível? É aquele que os nossos olhos, dos seres humanos, conseguem ver. Porque essa faixa muda se a gente for ver a coruja, se a gente for ver outros animais, outros seres, tem abelha, né, que vai ampliar um pouco esse espectro. Então, a abelha vê pouco, tanto no ultravioleta, né, avança com relação ao ultravioleta, avança com relação ao infravermelho. Então, ondas de radar. Por que chama ondas de radar? Porque são ondas que são produzidas nesse equipamento que o homem utilizou, inventou, né, que é o radar. Né, UHF e VHF. Então, Very High Frequency, Ultra High Frequency. Então, frequências, ondas de alta frequência, ondas de ultra alta frequência, né? Quer dizer, são alta frequência, essas aqui, do ponto de vista, né, a gente vai dizer que é alta frequência, do ponto de vista das ondas de rádio. Então, aqui do uso, ó, todo esse aqui, daqui até aqui, eu tenho ondas de rádio. Então, do ponto de vista do uso, ondas de rádio, essas aqui são ondas de alta frequência. Essas aqui já são ondas curtas, comparativamente. Ondas curtas, ondas médias, ondas longas, mas comparativamente nesta faixa aqui. Tá? Então, ondas de rádio eu uso, né? Ondas de frequência extremamente baixa. Se a gente for ver, está na ordem do kilohertz, 1000 hertz. A gente comparar essa onda aqui com a luz visível, a luz visível está na ordem de 10 a 14, 10 a 15 hertz. Entre 10 a 14 e 10 a 15. Ultravioleta e infravermelho. Então, esse infra aqui tem relação com a frequência, não com o comprimento de onda. Está a frequência da onda infravermelha, que no caso a onda, ela é menor a frequência, que oscila menos do que a visível, do que o vermelho. Já o ultravioleta, ele oscila mais, quer dizer, tem uma frequência maior, a oscilação do campo elétrico, a oscilação do campo magnético é maior do que a do violeta. Quando se está falando em ultravioleta, né, que significa frequência maior que o violeta. Já o infravermelho é frequência menor do que o comprimento de onda
do que a frequência da luz visível. Então, é uma comparação com luz visível. Então, uma característica aqui, né, do que eu, até agora, o que eu falei para vocês com relação a esses comprimentos aqui, uma característica é a comparação para a denominação. E, né, dessas aqui é o uso, né, do radar é o uso, radar o uso, aqui ondas de rádio é o uso em rádio, em comunicação, né, e aqui é a comparação. Infravermelho, comparação, ultravioleta, comparação. Micro-ondas. Micro-ondas também são ondas produzidas pelo homem, né? Comparativamente às ondas de rádio, elas são micro. Ela é menor. O comprimento de onda agora aqui, as outras eram frequências. A relação até aqui, a gente estava falando de frequência. Tá? E toda essa parte aqui, os nomes tinham a ver com frequência. Já micro-ondas tem a ver com comprimento de onda, com frequência, e aqui comprimento de onda, micro-ondas. Quer dizer, o comprimento de onda é menor do que as ondas de rádio. Tá? Aqui tem 1 centímetro, aqui está 1 metro. Está na ordem de 1 metro, as ondas de rádio, 1 metro, 1 quilômetro. Aqui está em 1 centímetro. Professor, essas micro-ondas são as que são usadas nos radares, é isso? Sim, são usados em radares e também no forno de micro-ondas. Né? O forno de micro-ondas, ela vem um pouco mais para cá, vem na ordem do infravermelho, ela, vamos dizer assim, coincide, né? Pode coincidir também infravermelho e micro-ondas. Não é uma banda muito especificada. Aqui acaba o infravermelho, aqui começa o micro-ondas, porque elas têm características na sua produção diferente. Então, por exemplo, o infravermelho é aquela que é produzido em vamos dizer, sondas térmicas, que são ditas, né? Então, que legal. Tinham me dito uma vez que o micro-ondas só tinha infravermelho. Legal, não sabia que tinha o micro. Então, o forno de micro-ondas, esse termo micro-ondas está pela sua produção, né? A produção de um oscilador magnético, né, que produz essas micro-ondas. Essas micro-ondas são absorvidas pela molécula de água e são reemitidas na forma de radiação infravermelha. A água aquece e reemite. Ali o comprimento de onda está próximo um do outro. Né? Então, o infravermelho ele chega, né, ele, vamos dizer assim, tem uma coincidência ali, uma cobertura, né? Uma região em que eu possa ter tanto comprimento de onda, que eu vou chamar de micro-onda, quanto de infravermelho, mas que vai ter, esse nome vai ser diferente de acordo com a fonte de produção. Se for produção humana com oscilação de campo magnético, ou se for oscilação da própria radiação, que ao aquecer começou a emitir micro-ondas. Bom, então explicando um pouco, o que difere, vamos dizer assim, fisicamente, o que difere essas ondas aqui? O comprimento de onda. Então, e aqui é contínuo, não existem faixas, essa é uma característica da onda eletromagnética, não vai existir um comprimento de onda que eu pegue aqui aleatoriamente, esse comprimento de onda aqui, 7,884321 vezes 10 na menos 4. Não, esse não vai existir. Não, isso não acontece. Todos os comprimentos de onda são possíveis de serem produzidos ou por, vamos dizer assim, em processos naturais, né?
e alguns em processos artificiais, quer dizer, com osciladores, uma antena de rádio, né, um oscilador, um forno de micro-ondas, você tem um oscilador ali, etc. Por osciladores produzidos pelo homem. Então, essa região aqui é uma região, vai estar com o controle apertado, é uma região de muito investimento tecnológico, né? Esse daqui, nas áreas de telecomunicações, nas áreas de sistemas de detecção, né, de equipamentos, radar, e no uso de aquecimento, na forno de micro-ondas, etc. Então, essa daqui. Ao mudar a frequência, eu mudo o que é, como que vai ser a interação com a matéria. Tá? Então, por exemplo, no infravermelho, tem uma interação de forte agitação das moléculas no meio. Então, essas características elas têm a ver também, no caso, né, no infravermelho, etc., de qual a matéria que vai ser sensibilizada, vai oscilar, qual que é o modo de oscilação dos corpos. Então, água, por exemplo, oscila fortemente nessa região do infravermelho aqui. Né? Então, de acordo com o material, também vai ter, a interação pode ser diferente, mas a onda em si só foi mudando a frequência. Né? Não é, o nome não está na onda em si, o nome está dessas ondas, não está nas características próprias da onda, mas está nas suas características, na interação com a matéria, na produção, no uso, que dá nome às faixas. Né? Assim como, por exemplo, também as cores. As cores, você vai olhar a onda, né? As cores, é uma interação com o olho humano, essas cores aqui. E é intrinsecamente verde? Não. Nós, seres humanos, enxergamos verde. Tem pessoas que não enxergam verde, vão enxergar marrom. Né? Marrom, cinza, tons daltônicos, né? Vão enxergar marrom, cinza. Tem pessoas que têm uma percepção maior também a respeito disso. Tem animais que possuem, né, capacidade de enxergar no infravermelho, no ultravioleta, então vão ver cor onde a gente não vê. No infravermelho aqui. Existem equipamentos produzidos pelo homem que vão enxergar no infravermelho, e aí a gente vai estabelecer cores falsas. Não tem cor no infravermelho. Porque cor é uma característica da interpretação do nosso cérebro a respeito do que os sensores na retina observaram. Então, essas cores, né, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, não são cores intrínsecas, né, da radiação eletromagnética. São cores que nós demos esses nomes pela nossa percepção. Falar aqui também, segundo a maioria dos autores que se dedicam a isso, né, até mesmo dizer que existem duas cores aqui, azul e anil, é um pouco de forçada de barra. Na época, Newton, né, como vocês sabem, que decompôs a luz, né, observou que existia essas cores e que a luz branca, então, era formada por essas cores aqui, disse que seriam as 7 cores do arco-íris, né, na época, como era definido. 7. Esse 7 ele tem um caráter mais místico do que físico, porque o número 6 não era um número muito bem visto, coisas, né?
6 não era um número muito bem visto, um número, né, pelos numerólogos, então resolveu dizer que tinha 7 cores, né? Então você tem 7 cores, os 7 mares, os 7 continentes, os 7. Então, há uma forçada de barra em enquadrar no 7, né? No número 7, muitas coisas. Bom, mas então aqui está, né, na percepção, o nome das cores, na percepção da visão humana. As bandas ultravioleta A, B e C, elas têm características, essa A, B e C tem características do quanto elas são prejudiciais para a gente. Então tem o próximo, médio, distante, né? O distante é muito prejudicial, mas chega muito pouco. Então a atmosfera consegue segurar muito do ultravioleta distante. O médio, ele tem uma característica intermediária nessas duas situações. É mais prejudicial do que o próximo, mas chega menos do que o próximo, é menos prejudicial que o distante, mas chega mais. Então, intermediário nas duas situações, o médio. E também no comprimento de onda e na frequência. Né? Quer dizer, o ultravioleta médio tem maior frequência do que... Tem maior frequência, não é que é mais frequente, né? Tem maior frequência a frequência da onda. Né? E o próximo é o que tem menos ação sobre né? Pode produzir queimaduras, tal, mas tem menos ação sobre o DNA, então menor probabilidade de produção de câncer, mas é muito mais frequente. O problema de todos esses é que é a intensidade, a carga. Né? Quanto maior a carga que a pessoa recebe, mais chances ela tem dessa radiação ser nociva. Mas o ultravioleta, algo que eu tenho até pensado já há um tempo, até uma possibilidade de uma pesquisa interessante aqui, tentar estudar um pouco melhor isso, vamos dizer assim, a diversidade, uma das características é que eles, vamos dizer assim, alteram o DNA, né? Então, a gente pode dizer que essa frequência aqui, que intrinsecamente, depois a gente pode discutir isso, mas talvez vocês já tenham visto alguma coisa com a professora Ira Maia, né? Então, assim, as radiações, elas carregam entropia, carregam ordem ou carregam desordem, a gente vai falar mais ao final, né, das nossas aulas sobre isso. Então, elas são responsáveis, né, são um dos agentes de produção de mutações e também, portanto, de diversidade. Né, que a biodiversidade tem uma contribuição com relação à radiação ultravioleta. Raio-X. Então, por que tem esse nome de X? Porque ele foi, durante muito tempo, uma incógnita. Né? Quer dizer, esse raio-X é produzido quando você aplica fortes campos eletromagnéticos em uma determinada estrutura do circuito, né, que tem um metal que vai produzir esses campos, essa radiação, né, com um campo elétrico fortemente oscilante. E durante muito tempo se tinha dúvida: que radiação que é essa que estava sendo produzida ali? E se deu o nome de raio-x. Só o homem produz raio-x? É só nessa produção? Não. Raio-x, todas as estrelas produzem grande quantidade de raio-x, e equipamentos que observam as estrelas e as galáxias em raio-x revelam muita informação a respeito disso, pela alta produção de raio-x que esses objetos, estrelas, e, portanto, galáxias, né? E você vai observar, então, a produção de raio-x
no núcleo galáctico em maior quantidade do que no halo, ou, né, nas bordas da galáxia. Então, produzido, o raio-x é produzido fortemente em estrelas, mas o homem também tem esse domínio da produção do raio-x, e esse X é porque foi incógnita. Não se decidiu já imediato de se chamar por um nome mais adequado, se colocou em X e ficou. X de incógnita. Já a radiação gama, esse gama aqui tem a ver com a letra gama, né? Já, tanto a radiação gama tem produção nas estrelas também, você encontra ela na radiação cósmica, né, esses raios gama, mas também no decaimento radioativo. Então, um tipo de radiação, quando um átomo transmuta, é a radiação gama. Então, quando no núcleo solar, né, da estrela, da nossa estrela, quando há fusão de hidrogênio para a formação de hélio, também produz radiação gama. E as mais altas, né, radiações de mais alta frequência, resolveu-se chamar de raios cósmicos, porque é como a gente encontra, né, vem do cosmos, é possível detectar a partir da luz que vem do cosmos. O cosmos, na verdade, quer dizer, o espaço para além, né, da nossa atmosfera, tem muita radiação de alta frequência, ultravioleta, raio-x, raios gama, raios cósmicos. E a atmosfera é que filtra, né, essa radiação aqui. Uma coisa que mostra com relação ao o que se usa em termos de nomenclatura, né, para esses comprimentos de onda e para essas frequências. Então, radiação, eu tenho aqui 1, né, que é o comprimento de onda 1 metro, aqui, por exemplo, né? Onde que está aqui? 1 metro. Acima, então, eu vou ter quilômetro, né? Quilo, que é 1000, mega, que é 10.000, que nem aqui, megahertz, giga, mega, que é 1 bilhão, multiplica por 1000, né? Quilo, mega, 1 milhão, giga, 1 bilhão, tera, né? Aí eu tenho milhão, bilhão, trilhão, na linguagem em português, né? Trilhão, quatrilhão, dessa forma. Mas aqui, se a gente contar em ordem de 3, então quilo é 3, mega é 6, giga é 9, tera é 12, peta é 15, hexa é 8. Está vendo que esse hexa vem de 6, né? Que é 3 vezes o 6. Peta, 5 vezes o 6. Tera, 4 vezes o 6. Então, tem essa daqui, né? Tera, peta e hexa, tem essa nomenclatura derivada do quilo, né? Que multiplica por 6 o quilo para dar o hexa hertz. Zeta, 10 na 21. Não conheço 10 na 24, se tem nome particular. Conheço esse espectro eletromagnético, é o que mais se usa, né? Quando vai se diminuindo, então eu tenho centímetro, milímetro, decímetro, micrômetro, ou micra só usa às vezes o prefixo, né? 10 micra. 1 micron, 10 micra. O plural se faz do latim. 10 micra. Então, 10 na menos 6. Né? 1 sobre 1 milhão do metro. Nanômetro, que é atualmente, né, característica da nossa tecnologia, está nessa ordem aqui, o nanômetro. Um angstrom, que é 10 na menos 10, o angstrom tem a característica que está na ordem do comprimento das ligações atômicas.
Então, se eu tenho lá um carbono ligado a outro carbono, ligado a outro carbono, isso, né, por exemplo, no poliacetileno, está na ordem de 1,4 angstroms. Então, os comprimentos de ligação angstrom maior, o comprimento da ligação também muda, né? Está oscilando. Pico, 10 a menos 12, então dá 10 menos 9, nano, pico, e fento. Fento, então, um fento metro, 10 a menos 15 do metro. Vocês têm perguntas a respeito aqui? A gente deu um panorama em termos de nome, aonde que se usa ou onde que aparece, na interação, né, com a matéria também, fizemos um panorama aqui. Mas vocês têm perguntas do que eu falei, ou do que vocês já tinham, talvez, alguma dúvida a respeito disso antes da aula? Eu achei tranquilo, professor, está muito bem explicado. E eu achei a mutação, o senhor falou, não sabia disso. Achei bem interessante. Seria algo realmente interessante, né? Mais a fundo pesquisar. Do ultravioleta, né? Tem muita pesquisa sobre isso. O que me interessa, na verdade, seria uma pesquisa em física de medir a entropia que uma radiação dessa pode levar, ou o que eu espero que seria fantástico observar, a redução da entropia no sistema. Quando, por exemplo, mesmo. Quando você atinge um sistema com radiação infravermelho, ele deve aumentar a entropia. Quando você atinge um sistema com radiação, sistema vivo, né? Uma colônia de bactérias, fazer uma colônia de bactérias, pegar lá uma placa de Petri em agar, e fazer as colônias e estudar isso. Então, o que eu espero, pelo que eu já li, né, pelo que eu entendi do que li, é que se você incidir sobre infravermelho, nessa infravermelho, próximos, tá? Porque se a gente incidir distante, você vai matar, né? Vai cozinhar ou vai esterilizar a placa, né? Sendo próximo do visível. Então, de produzir mutações nas bactérias a partir do ultravioleta e de produzir redução da variabilidade a partir do infravermelho. Quer dizer, essa seria a minha expectativa. Isso daí acontece mesmo, na minha expectativa de que a gente pudesse ter uma medida e, portanto, uma expressão também da entropia do sistema a partir dessa experiência. Então, até fui no departamento de genética, fiz uma disciplina lá para tentar entender melhor e estudar isso, mas nunca sobrou muito tempo nem condições para formatar melhor essa experiência, mas essa é a ideia. Então, que essa radiação ultravioleta, raio-x, etc., produzem mutações, né? E a maioria das mutações, na verdade, elas não trazem características ou benéficas ou são nulas, né? Poucas são as que trazem características benéficas, mas parte produz características benéficas, né, para o ser vivo. Seres vivos. Bom, isso aqui era para sair depois. Em frente. Então, quando uma radiação eletromagnética atinge a matéria, ela tem 3 possibilidades. Ou a matéria é transparente ou translúcida, e a gente diz então que a radiação foi transmitida, e essa matéria, um pedaço de vidro, né, como aqui, ele vai ser um transmissor. Ou ela é refletida, tá? E ela pode ser tanto uma reflexão especular de espelho, como uma reflexão difusa. Minha camisa aqui está
né, refletindo, a gente consegue enxergar as coisas porque elas refletem luz, senão a gente não as enxerga. Então, a gente chama isso de refletor. Pode ser um refletor especular, um espelho, que forma uma imagem que a gente consegue enxergar do objeto que está incidindo luz ali, a gente observa daí o objeto que está incidindo a luz, ou pode ser uma reflexão difusa e a gente vai observar o refletor e não o objeto que a luz está incidindo. Ou pode absorver, né? E aí ser um absorvedor, ou um absorvetor também pode ser. E aí essa luz que vai ser absorvida, ela pode aquecer o material, então a princípio não necessariamente vai reemitir imediatamente, mas vai chegar um momento em que a luz, a radiação eletromagnética que for absorvida, vai entrar num equilíbrio ali, né? Não vai caber mais, vamos dizer assim, radiação. Vai absorvendo, vai aumentando a energia interna, chega um momento que vai emitir, na verdade está emitindo o tempo todo, está absorvendo e emitindo, mas não na mesma quantidade, né? Não em equilíbrio. Vai aumentando a sua emissão até que chega num equilíbrio, emite o quanto absorveu, né? Então, existe o transmissor ideal, que é aquele que é completamente transparente. Toda energia que for absorvida, toda energia que incide sobre o transmissor ideal é transmitida. Nada é refletido, nada é absorvido. Isso existe? Não, é ideal, no sentido do termo mesmo, tá na ideia, né? Quer dizer, o ideal, qual que é o mais próximo disso? O ar é muito próximo disso, né? A gente não enxerga o ar, assim, a gente vai olhando as coisas, vê a cortina, vê o armário, etc., né, o computador. Dá licença que o ar está me atrapalhando. Ele é bem pouco, né, o ar atmosférico, ele é bastante transmissor, pouco refletor, a princípio também pouco absorvedor nessa quantidade aqui, né, que eu estou falando, assim, né, de poucas quantidades. Não estou pensando na atmosfera inteira. Né? Bom, esses três juntos, tá? Ou a energia vai ser transmitida, ou vai ser absorvida, ou vai ser refletida. Né? Então, se eu definir que a transmissividade de um determinado meio é a energia transmitida dividida pela energia total, a refletividade é a energia refletida pela energia total, tá? E a absorvidade, lógico que é a absorvida, né? Pela energia total, né? Então, se eu fizer essas definições, eu vou ter que a soma, né, dessas taxas, desses índices de transmissão, reflexão e absorção, tem que dar 1. Porque se eu somar, né, energia transmitida, mais energia refletida, mais energia absorvida, vai dar a energia total. Né? Se eu fizer isso aqui, né, por assim, né? O que é o T? É a energia transmitida, por um TR aqui, sobre a energia total. O R, energia refletida sobre a energia total. E o A, energia absorvida sobre a energia total. Bom, em cima eu tenho energia total. A transmitida, mais a refletida, mais a absorvida, é energia total. Então, isso daqui vai dar energia total sobre energia total, que é igual a 1. Tá? Então, essa expressão aqui seria, vamos dizer assim, uma lei de conservação. Né? A energia se conserva.
Não tem, ou ela vai ser transmitida, ou vai ser refletida, ou vai ser absorvida. Ah, professor, mas a energia difundida, a difundida é uma energia que é transmitida e refletida. Parte é transmitida, parte é refletida, porque a difusão, ela assim, está em todas as direções, né? Quando a gente diz que difundiu, a energia difundiu. Ah, mas a translúcida e a transparente é diferente. Sim, mas está todos aqui na energia transmitida. Tá? Então, não dá para fugir desses três processos. Ou é transmitida, ou é refletida, ou é absorvida. Tá? Vocês entenderam isso até aqui? Depois a gente vai ver mais detalhes de cada um aqui. Né? Um pouco de detalhes de cada um desses. Sim, professor, achei bem explicado. Legal. Obrigado. Bom, reflexão. Tá? Então, a gente define a reflexão, o nome, né, também usado na física ambiental, nas ciências ambientais, a gente define o albedo. Aqui existe, eu já vi nomenclatura diferente. Eu acho que todas elas estão boas. Tá? Quer dizer, o albedo da superfície. Eu já vi o albedo como o processo, eu já vi o albedo como a energia que foi refletida, e já vi o albedo como o índice de reflexão. Já vi esses três nomes. Eu, particularmente, prefiro, tá, usar o albedo como índice de reflexão. O albedo da superfície é 0,5. Significa que da energia que incide sobre a superfície, metade dela é refletida. Esse seria o significado de albedo. Acho que é o mais usado, como o albedo como um sinônimo de índice de reflexão. Né? É isso, né? Em termos de definição, Já é vi isso. dessa forma também, que o senhor falou como índice de reflexão. O Né? índice de reflexão. Quanto maior, né, mais reflexiva. Mas é refletida proporcionalmente com quem Se eu não incidiu. me engano, Né? também o albedo caiu na nossa prova de admissão no mestrado. Sim, Né? várias das questões caíram, inclusive, Nessa definição. desse assunto. Nessa definição, que eu estou colocando dessa como índice de reflexão. Eu acho que é o mais aceito. Bom, nós temos aqui um quadro de diferentes albedos. Tá? Então, telhado altamente reflexivo, de 0,60 a 0,70. Cuiabá está precisando usar telhado dessa forma aqui, né? Olha, quem usa telha vermelha, marrom, está absorvendo bastante, está esquentando, está gastando muita energia para esfriar o interior da casa. Né? Pintura colorida, 0,15 a 0,35. Também, em Cuiabá, todo mundo devia pintar a casa de branco. Né? Pintura branca, de 0,50 a 0,90. Piche, cascalho, de 0,08 a 0,18. Então, asfalto, 0,5 a 0,20. Está próximo, né? Piche cascalho é parecido com asfalto. O asfalto é mais uma lama, né? Que é o piche cascalho, que é asfalto. É mais uma lama, né? No cascalho. A lama asfáltica que chama. Concreto, de 0,10 a 0,35. Tijolo, de 0,20 a 0,40. Então, reflete pouco esses materiais. Olha, esses aqui, do lado de cá, refletem pouco. Asfalto, concreto, tijolo, telhado vermelho, piche, né? Pintura colorida, telhado corrugado, refletem pouco. Tá? O que reflete bem? Telhado altamente reflexivo. Então, tem telhados próprios, né? Tem telhado que é
pintado de branco só também vai ser bastante reflexivo. E pintura branca. Então, telhado pintado de branco vai chegar a 0,50, vai baixar um pouco a 0,90, mas pode ser maior também, né? Árvore e grama, então vegetação, reflete pouco, né? Mas, por quê? Mas não aquece o ambiente, né? Porque aqui a diferença, né, é que a absorção aqui não vai ter reações químicas, né? Não vai ter fotossíntese, não vai absorver e transformar em outra coisa, né? O asfalto, o telhado, etc. Você vai absorver e depois vai reemitir. Já a árvore, a grama, ou placas de aquecimento solar, placa de produção de energia elétrica, vão absorver, mas não vai reemitir completamente essa energia. Parte dela vai ser usada ou para fotossíntese, no caso dos vegetais, ou para a produção de água quente, no caso, né, de aquecedores para água quente, ou produção de energia. Então, tem essa diferença. Aqui nesse quadro que você tem é que as árvores e grama absorvem bastante, né? As árvores pouco transmitem, né? A transparência, tá? Então, a transparência depende do material, que no caso tem gotas de água, dá para ver aqui inclusive a nervura abaixo da gota de água, e uma folha. Então, materiais diferentes têm transparência diferente. Mas também depende da radiação. Então, radiações diferentes têm transparências diferentes para materiais diferentes. Então, depende. Ao final, essas duas é uma multiplicação aqui, né? Vamos dizer assim. A dependência é do material e da radiação. Cada material tem uma transparência diferente para radiações diferentes. Cada um tem sua característica com relação à radiação. Bom, a atmosfera, a água, então são transparentes, né? A gente vai ver um pouco mais sobre essa questão da transparência com a atmosfera, que a gente falar um pouquinho do efeito estufa, né? A atmosfera tem uma transparência maior para a radiação visível, a janela é a radiação visível, tem pouca transparência para radiações de comprimento de onda menor, frequência maior, então as radiações de alta energia, ultravioleta, raio-x, raios gama, raios cósmicos. Então a atmosfera segura isso e é pouco transparente também para as radiações de comprimento de onda maior, frequência menor. Então, por exemplo, o infravermelho. Então, a radiação infravermelha, ela, justamente por isso que se dá o nome de efeito estufa, ela demora mais para sair da atmosfera. Ela fica presa na atmosfera devido aos gases do efeito estufa, que vão refletir vão ser absorvidos, reemitidos, refletidos, e, portanto, a transparência da atmosfera diminui, né, quando você tem gases de efeito estufa, e isso faz com que a radiação permaneça mais tempo na atmosfera, sendo absorvida, reemitida, reabsorvida, aumentando a energia interna e, portanto, a temperatura da atmosfera. A gente vai ver isso se detendo um pouco mais nisso, mas a atmosfera, a transparência da atmosfera depende do material e depende da radiação, né? Depende dos gases que você tem dissolvido na atmosfera. Então, aqui a gente vai combinar, falar da transmissão e da reflexão, combinados,
no que a gente que se diz difusão. Então, o que é a difusão? A luz, radiação solar, atinge os elementos, né, assim, as moléculas, as partículas dissolvidas na atmosfera, as moléculas dos gases e as partículas de água, de black carbon, aerosóis, atinge, e ao atingir essas partículas, ela se espalha. Então, difusão ou espalhamento é a mesma coisa. Ela se espalha em todas as direções. Então, tem 3 regimes de difusão que depende do comprimento de onda da radiação que está atingindo. E, então, a difusão vai ser diferente para o comprimento de onda que está atingindo e para o tipo de partícula que está sendo atingido. Então, se o comprimento de onda, né, se a partícula for muito menor, quer dizer, são partículas pequenas, né, comparativamente são menores do que o comprimento de onda, a gente vai ter a difusão Halley, tá? Que John Strutt, barão de Halley, né, que estudou isso na final do século XIX e início do século XX. Se o comprimento de onda e o tamanho da partícula, raio da partícula, for da mesma ordem, eu vou ter a difusão Mi, né, de Gustav Mi, final também do século XIX e início do século XX. E se a difusão for para a difusão geométrica, é quando a partícula é muito maior, e no caso aqui, especificamente, difusão geométrica, eu só conheço de gotículas de água, não conheço outro tipo de difusão geométrica. Então, aqui, eu peguei esse slide já pronto, gostei muito, eu deveria ter anotado, né, ter dado crédito, me desculpe quem fez, mas o que eu achei aqui interessante foi colocar na difusão geométrica um cubismo aqui, né, uma figura cubista de Flatland. Bom, então eu vou ter essa, de acordo com a relação comprimento de onda e raio da partícula que está difundindo, eu vou ter regimes diferentes de difusão, né, características diferentes dessa difusão. Então, a difusão azul do céu, que é a difusão da radiação pelos gases do ar, que é a difusão Halley. Então, os gases, em especial o nitrogênio e o oxigênio, eles difundem a luz solar. Então, atingem a atmosfera, é azul por causa disso, né? Então, espalha a radiação azul. Então, a radiação azul atinge o oxigênio e o nitrogênio e ela é espalhada. Tá? Então, essas partículas estão na ordem do quê? Dessas moléculas diatômicas. As moléculas diatômicas que vão ter essa característica de espalhar fortemente a cor azul. Por quê? O espalhamento, a quantidade de energia que vai estar sendo espalhada, né, o fluxo de energia espalhada aqui, potência por unidade área, depende da quarta potência do comprimento de onda, inversamente da quarta potência. Então, radiação de menor comprimento de onda, né, maior quantidade de energia, né, já que inversamente. Então, quanto menor for o comprimento de onda da radiação, maior quantidade de energia. Então, como o azul, né, isso aqui, como o azul tem menor comprimento de onda, né, o violeta tem menor comprimento de onda do que o vermelho, então essa banda aqui do espectro visível,
né, essa extremidade aqui de comprimento de onda menor, vai ser mais espalhada do que essa daqui, na ordem da quarta potência. A quantidade de radiação violeta, que está aqui na borda, né, a violeta, é menor do que a quantidade de radiação azul. Tá? Tem uma curva assim. Você vai ter uma curva assim. Ó, né? Aqui o verde amarelado, né? Alguma coisa aqui no centro da radiação. Tá? Esse verde amarelado. E depois, que é a maior quantidade de energia que chega, e nas bordas chega menos. Tá? Então, como chega menos nas bordas, então o violeta é o mais fortemente espalhado. Mas por que o céu não é violeta? Porque chega pouco. Na verdade, qual que é essa combinação, esse céu azul? Esse céu azul é o espalhamento todo. Né? Todas as radiações estão espalhando. Mas o que está mais espalhando seria na ordem do violeta, mas o violeta é pequeno. Então, essa faixa aqui do azul é que vai estar predominando, né? Porque é fortemente espalhado e porque tem bem mais do que o violeta. Né? Aqui. Tá? Então, por isso que o céu é azul. Por causa do tipo, quando a radiação solar, a luz branca atinge as moléculas de ar, o que espalha fortemente é o comprimento de onda de violeta, azul, anil, aí vai diminuindo, verde, amarelo, vai diminuindo. Então o azul é que predomina nessa mistura das coisas que são espalhadas. Tá? Então aqui, a radiação solar atinge a molécula de nitrogênio, oxigênio, preferencialmente, difunde mais o azul, menos o verde, menos ainda o vermelho, e, portanto, a gente vê o céu azul. Agora, quando eu estou no pôr do sol, então eu vou estar observando mais essa radiação, né? O sol está rasante a superfície da Terra, eu vou estar observando mais o quê? O que sobrou do espectro. Né? Então, esse sol está aqui, não é? Nessa situação aqui. Então, ele está rasante para mim, mas ele está incidindo, né, nessas outras camadas, ele está incidindo para quem está com o sol no pico, nesse momento que para mim está no pôr do sol, está tendo sol azul, está espalhando o azul. Então sobra o vermelho. Né? Então está aqui vindo a radiação, espalha para quem está aqui azul, mas para quem está mais aqui vai enxergar mais vermelho. Né? O que sobrou. Quer dizer, quem está no pôr do sol vai observar mais vermelho. Quem está o sol atingindo assim, frontal, né, vai estar mais azul. Professor, Oi. é verdade que quanto mais poluído é o céu, mais bonito é o pôr do sol? Não é mais vermelho, né? Pior, né? Sol vermelho, céu vermelho, assim, o sol vermelho, né? Pôr do sol vermelho. Também com seca, né? Tem até uma música nordestina, né? Céu vermelho é bonito de se ver, mas é seca. Pôr do sol fica bem vermelho, também com o ar mais seco e o ar mais poluído. Fica bem vermelho. Outro dia, estava na estrada, estava uma coisa até impressionante, tão vermelho que estava o pôr do sol. Assim, né? Olhando na serra, a cidade de São Paulo. Nunca tinha visto isso. É complicado. Segunda difusão. Então, por que o céu é azul? Difusão Halley. Por que a nuvem é branca? Difusão Mi. Então, a radiação que chega na nuvem
ela se espalha dentro da nuvem. Então, a nuvem é branca porque a luz se espalha dentro da nuvem. Mas por que ela não vai ser mais azul também? Porque essas gotas de água que tem ali, que estão a ordem de... Eu preciso de 10 mil gotas de nuvem, chamadas elementos de nuvem, para eu ter uma gota de chuva. Né? O processo de coalescência vai fazer com que elas se unam para formar a gota de chuva. Essas gotas, o comprimento de onda dessas gotas está da ordem do comprimento de onda da luz. Ou o raio dessas gotas, né? Está da ordem do comprimento de onda da luz. Então acontece uma difusão em que o comprimento de onda não vai influenciar. Não vai ter influência o comprimento de onda. Então espalha, todas as cores se espalham igualmente. Por isso que a nuvem é branca. Né? Pela ordem de tamanho dos elementos de nuvem, né? Para essas gotículas de água, que é água líquida, uma nuvem é água líquida, né? Que condensou, mas ela é tão pequenininha que se mantém presa, as moléculas do ar ali, né? Se sustentam a partir dessas moléculas de ar, não tem peso suficiente para cair. Então, a nuvem se sustenta. E correntes de ar, né, fazem com que haja turbilhonamento dentro dessas nuvens, e elas sustentam. As correntes carregam as gotículas porque as gotas estão presas às moléculas, né, da própria atmosfera. Então, isso é chamado de difusão múltipla. Né? Não tem difusão seletiva. Não seleciona, bom, eu vou espalhar mais o violeta, vou espalhar menos o vermelho. Então, não é seletiva, não tem uma seleção da radiação. E o branco é a junção de todas as cores, né, professor? Sim, exato. Okay? A luz branca é a luz natural, que é composta por aquela mistura do arco-íris, né? Certo? Na verdade, dentro dessa ideia que é a junção de todas as cores, é a mistura da radiação que chega para nós, né? Por exemplo, se aumentasse um pouco o violeta, que tem menos, talvez a luz ficasse mais violeta, né? Para ter uma ideia, né, disso, por exemplo, existem estrelas que são brancas e existem estrelas que são azuis, né? As estrelas que são brancas, elas são mais frias do que as estrelas que são azuis. Por quê? Porque eu preciso ter temperatura maior, né, para poder produzir mais azul do que essa mistura que é branca. Entende? O branco tem todas as cores para ser branco, mas eu tenho um azul que tem todas as cores também, mas tem mais azul. Né? Então, não é apenas ter todas as cores, é ter todas as cores de radiação na mistura que é a luz branca que a gente vê, na mistura que é a radiação solar, para ser luz branca. Né? Senão eu vou ter, por exemplo, uma lâmpada amarela, essas lâmpadas de filamento, que são quentes, elas produzem uma luz que a gente olha, ela é levemente amarelada, mas quando a gente vai ver as coisas produzem cores exatamente igual como se eu tivesse uma lâmpada amarela, uma lâmpada branca. Né? A fonte ser levemente amarelada não altera muito a radiação, a visão do que eu tenho com relação às reflexões dos corpos. Né? Isso quer dizer que ali, naquela luz que é levemente amarelada, tem todas as cores também. Então, só para... Né?
esclarecer Entendi. isso, que é a mistura específica que dá a cor branca, né? Que a gente, os nossos olhos enxergam como cor branca. Professor, Oi, pode falar, mano. não, é que eu já vi, né? Não sei se está certo isso, só queria confirmar essa informação do senhor. Que as nuvens, elas são brancas, né? Só que aí, no caso, as nuvens de chuva, né? Quando a nuvem está muito carregada, elas já ganham uma cor escura, né? E pelo que eu vi, parece que é porque a radiação que chega, né? Ela não consegue chegar até, né? A nuvem, até o final da nuvem, né? Até a Porque tá base da muito nuvem. isso, porque está muito carregada, é isso mesmo? É isso mesmo, eu ia falar nisso agora, com Ah, certeza, é isso mesmo. Então, nuvens de chuva são nuvens extensas, altas, de um perfil grande, né, vamos dizer assim. Tá? Alta seria a posição dela, né? Tem que tomar cuidado com isso, falar. Então, a nuvem de chuva ela vai de 1 quilômetro de altura, às vezes, até 10 quilômetros. Então, existem 10 quilômetros de nuvem. Aí, o que acontece? A própria nuvem faz sombra, né, sobre a base, vamos dizer assim. Isso que você falou, a radiação entra na nuvem, mas no final ela não consegue sair, né? Vai sendo espalhada, então a retroespalhada, no final das contas, ganha, porque a camada a atravessar é muito grande. Né? Acho muito, muito incrível, né, essas coisas, assim, como, É. como a física, o universo funciona, é sensacional, muito legal. É legal, sim, a gente entender, né, por que as nuvens são brancas, por que a base é escura, né? Também gosto muito disso. E, finalmente, a difusão geométrica da radiação por gotículas de água. Então, o arco-íris, aqui a gotícula de água é, né, muito maior, aqui, no caso, do que o comprimento de onda da radiação. Então, aqui já funciona como um objeto óptico, a gota de água. Essas gotas de água, elas são maiores, essas gotas de água que ficam, né? As gotas de água que estão suspensas no arco-íris, elas ficam pouco tempo suspensas, porque elas não, quer dizer, o arco-íris não vai durar como uma nuvem, né? Uma nuvem, tem nuvens que duram dias, semanas até, né? Conforme tem até estudos que mostram, por exemplo, que regiões de queimada, você tem tanta formação de nuvem, mas as nuvens não conseguem se transformar em chuva, né? Em algumas situações. Então, as nuvens ficam muito tempo, né? Então, aqui a luz branca atinge, há o fenômeno da refração. O que é a refração? A luz, quando atravessa de um meio transparente para outro meio transparente, ela muda a direção. Tá? Refratar significa mudar a direção, que no caso, né, na origem da palavra. Então ela muda a direção. Em vez dela ir reto, aqui ela se inclina. Né? Bom, quando ela muda a direção, cada comprimento de onda nessa refração, ele tem um caminho. O índice de refração, que é o quanto da radiação vai, o ângulo que essa radiação vai tomar aqui, depende do comprimento de onda. Tá? Então, o azul vai refratar mais, quer dizer, vai ficar mais distante, e o vermelho menos. Aí aqui no outro lado da gota, né, pensando nessa gota esférica, que ela vai ser mais esférica, porque ela não está em queda, não vai ter aquela forma de gota, né? Que a gente costuma usar, né? Então, se ela está em queda, ela vai formar essa forma aqui, porque está em queda, né? Então, essa parte aqui vai puxando o restante e essa vai no final, assim, sendo puxada. Né? Bom, o que eu posso dizer?
Acho que vocês entenderam, né? É porque está em queda que forma esse rabo na gota aqui, vamos dizer assim. Aqui não, então a gota é esférica. Então, numa esfera, para essa entrada de 42 graus aqui, de entrada e saída, a gota vai refletir aqui, vai haver o que chama de uma reflexão interna total. Nessa reflexão, ela vai mudar a direção sim, vai concentrar num ponto e vai inverter, né, a direção. Lá em cima estava vermelho, né? Tá? Vai inverter e vai sair a gota, né, com as cores separadas, tá? E a gente vai então enxergar essas cores. Então, gotas que estão numa determinada posição, a gente vai enxergar mais o violeta. Gotas que estão... Então, se eu estou aqui, né, assim, ó, se eu estou nessa posição aqui, é meu olho aqui, tecidos. Então, eu vou enxergar dessa gota, eu vou enxergar a violeta, né? Da gota que está mais aqui, ó, mais aqui. Então, essa gota está aqui assim. Essa que eu estou representando aqui, essa gota está aqui. Então, a luz está vindo dessa gota aqui. Para uma gota que está mais em cima, tá? Aí o que eu vou enxergar? Tá? Aí eu já vou enxergar essa faixa que está mais embaixo. Aqui. Né? E se ela está mais em cima, eu vou enxergar. Tá vendo? Ó? O violeta está vindo para cá. Ó. Paralelo, quem estiver aqui está enxergando o violeta dessa gota. Mas eu que estou aqui, estou enxergando aqui vermelho. Aqui eu estou enxergando violeta. Tá? Vocês entenderam aqui, ó? Tá? Quer dizer, então, essa região aqui, eu vou olhar o arco-íris e eu vou ver, essa região é vermelho. Eu estou enxergando aqui. Aqui eu vou ter a faixa do vermelho. Aqui eu vou ter a faixa do violeta. Porque como o violeta sai em cima, para essa gota aqui, eu vou enxergar o violeta, que está mais em cima. Para a gota que está mais em cima, eu vou enxergar o que está embaixo. Então, eu vou enxergar o vermelho. Por isso que fica vermelho, a violeta mais à frente. Uma gota. E aqui, outra gota. Por aqui em cima. Né? Então, o azul está saindo aqui, ó. E abaixo, saindo vermelho. E aqui, paralelo a esse aqui, né, saindo o vermelho aqui. Não sei se vai dar, eu tenho que fazer coincidir aqui. Ó. Vou fazer aqui, ó, por aqui. Traçar uma paralela aqui. E... Então, uma outra gotícula aqui, ó, vai estar azul. Quero ver azul. Aqui o azul. Certo? E paralela a essa. E... Ver se vocês vão entender direitinho aqui. Saindo aqui o vermelho. Vermelho. Saindo vermelho. Ficou ruim, né? Deixa eu apagar esse trecho aqui. Tem que fazer de novo ali. Aqui chegando vermelho. Parabéns, Denilton. Tá bom. Aqui. Vermelho. Então, aqui chegando vermelho. E aqui.
Esse dia já ter feito antes, né? Esse desenho bem azul. Aqui. Tá? É isso, essa geometria aqui. Vou tirar a régua. Vou apagar isso aqui. Apagar esse risco. Vou pegar aqui, preto. Aqui, outra gota de chuva, né? Estão saindo, emergindo. Então, se o meu olho estiver aqui, o que eu vou ver? Eu vou ver o vermelho vindo daqui e o azul vindo daqui. Né? Então, eu estou vendo aqui um arco. Nessa posição onde está essa gota aqui, eu estou vendo um arco vermelho. E nessa posição que está essa gota aqui, eu estou vendo um arco azul. Tá? Porque cada gota emite todas as cores. Mas eu preciso estar no ângulo, né, da emissão aqui, do vermelho para ver vermelho, e do ângulo do azul para ver azul. Então, apesar da radiação ter saído invertido ali, né? Apesar da radiação ter saído o violeta, o azul em cima, eu enxergo o azul embaixo, por causa da posição, justamente porque ele está em cima, né? Ele vai estar, a gotícula vai estar mais embaixo me atingindo o meu olhar, né? Certo? Quer dizer, eu vou ver isso daqui, essa cor azul dessa gota que está emitindo o azul em cima. Ela está mais embaixo, então eu consigo enxergar o que está sendo emitido acima. Né? Essa que está mais acima, eu consigo enxergar o que está emitido embaixo. Aí ela está mais em cima, o que está... Né? Quem está aqui... Né? Quem estiver aqui vai estar enxergando o azul dessa gota. Né? Certo? E o vermelho de outra, e assim por diante. Sempre vai ter o mesmo arco-íris nessa construção aqui. Vocês conseguiram entender essa geometria aqui? Ela é Sim, sofisticada. professor, bem interessante. Sim, professor. Normalmente, quando alguém vê essa... Já vi isso, quando alguém vê essa construção aqui, da emergência, dos raios de luz da gota d'água, fala, mas como que é violeta em cima e vermelho aqui em cima, no arco-íris? Justamente por isso, quer dizer, a gotícula que eu vou enxergar o violeta, ela vai estar mais embaixo porque o raio de luz sai mais acima. Né? Compensa uma coisa com a outra, né? Na geometria. Então, a última parte que a gente vai ver é agora aqui. Nós vimos, só fazer uma revisão aqui, o que a gente viu aqui é uma combinação, o que é a difusão é uma combinação de, ao mesmo tempo, reflexão e transmissão. A gota de água, o oxigênio, o nitrogênio, a gota de chuva, o elemento de chuva dentro da nuvem, quer dizer, todos esses elementos que estão presentes, né, esses obstáculos para o progresso, vamos dizer assim, dessa onda, a continuidade, né, da transmissão dessa onda eletromagnética, eles vão ser elementos espalhadores, quer dizer, eles vão interagir, mas não vão absorver a radiação. Eles vão ou refletir, quer dizer, vão no sentido de refletir, né, o tema aqui é difusão mesmo, no sentido de retrodifundir, ou eles vão deixavam transmitidos, né, ter uma difusão no sentido que a onda mesmo estava se propagando, ou laterais, em todas as direções, né, difusão. Mas não vai haver mudança na frequência ou no comprimento de onda. Se a luz é absorvida e reemitida, se ela é absorvida, aquele fóton de luz deixa de existir, passa a ser energia interna.
né? Se passa essa energia interna, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, eu poderia ter alcançado isso marretando o ferro, vamos dizer assim, né, na absorção. Tanto faz se é radiação que vai ser, ou colocar em contato com o fogo para aquecer, ou produzindo trabalho, né, sobre o meu sistema, energia interna. Essa energia interna faz com que a temperatura se eleve e aí vai emitir, né, mais, vai modificar, vamos dizer assim, a emissão, mesmo que não aumente significativamente a energia interna, mas a emissão da radiação tem a ver com a temperatura, né, com a energia interna, quantidade de energia que está armazenada, se em equilíbrio ou não com a radiação, se em equilíbrio ou não com o meio, mas está sempre emitindo radiação, todos os corpos estão emitindo radiação, e a gente vai estudar, então, como que a emissão agora da radiação, quais são as leis da emissão da radiação em equilíbrio com a matéria. Em equilíbrio significa, olha, quantidade de energia que está entrando e quantidade de energia que está saindo, e, portanto, a temperatura se mantém constante, né? Não há aumento da energia interna e a temperatura está constante. Isso acontece o tempo todo, a nossa volta é o que está acontecendo. O tempo todo está incidindo radiação aqui, na mesa, no meu computador, na rotina, o tempo todo isso está acontecendo, e então, a energia está sendo absorvida, e está sendo reemitida. E a temperatura que está colocada aqui é que importa, né? Para a gente saber qual que é a quantidade, qual que é a comprimento de onda, a frequência da energia que está sendo emitida. Tá?